Fala galera do quinto ano, estamos de volta, só que dessa vez a gente vai corrigir o capítulo 5. Finalmente chegamos no último capítulo, essa vai ser a última aula do livro 1, tá bom? Deixa eu até botar o fone aqui. Essa vai ser a aula do livro 1, a última, né, que a gente vai corrigir. Para a próxima aula a gente iniciar o livro 2, então vamos corrigir naquele mesmo esquema, tá? A gente vai ler lá, vai vir aqui para a nossa correção, para o nosso gabarito, para você poder pausar o vídeo com calma e anotar aí, corrigir o que tiver que corrigir, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão do nosso livro foi lá na página 155. Na página 155, a número 1. Lembrando que esse capítulo, gente, foi bem... A gente aprendeu bastante coisa e muita dela é resumida em apenas nessa imagem aqui. Tá? Lembra que eu pedi para vocês anotarem isso aqui no caderno de vocês, sobre as migrações, os seus tipos de migrações, tá bom? E a diferença de emigração e imigração. Basicamente, nesse capítulo falou sobre isso, tá? Então vamos lá para a correção. Número 1. Quais são os fatores que fazem com que a população de um local cresça? Marque X nos itens que estão corretos. Então pode ser mais de um, né? Morrem mais pessoas do que nascem? Impossível, né? Que a população cresça. Chegam mais migrantes do que saem? Sim, uma característica que faz a população crescer é chegar mais migrantes. Podem ser os migrantes internos ou os imigrantes, que vão vir, que são os migrantes externos, que vão vir de outros países, tá? Nascem mais pessoas do que morrem? Sim, também. É um dos fatores que faz a população crescer. Se nasce mais gente, aquela população ela está crescendo, tá? Se a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, então se eu fizer uma continha, vai dar um número maior do que o que estava antes, tá? Saem mais migrantes do que chegam? Também não. Então a resposta certa ficou o segundo e o quarto. O gabarito é esse aqui, ó, pelo livro do professor, ficou assim, tá bom? Confere a resposta de vocês então. Próxima questão, número 2. Como as imagens mostram a influência dos imigrantes na paisagem ou na cultura das cidades? Então, os imigrantes ou os migrantes, eles vão influenciar na cultura e até na paisagem. Mas como? Por exemplo, chegou tanta gente, por exemplo, da Alemanha, numa região. Lá nessa região, eles acabaram a cultura alemã ficando muito forte. Por exemplo, quem já ouviu falar da Oktoberfest, né? Ou alguma festa alemã que o pessoal usa as roupas características lá da Alemanha, né? Eles fazem um evento na cidade inteira relacionado a isso. Então, a cultura dos imigrantes pode influenciar, tá? Pode influenciar a cultura nordestina, pode influenciar em outras regiões que não são o Nordeste, por exemplo, como essa daqui, a cultura de Luiz Gonzaga, no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no Rio de Janeiro. Tá? Então a cultura nordestina influenciou tanto até em locais que não tem a cultura nordestina, que não é o Nordeste, né? Então, como que a gente colocaria essa resposta? Eu vou colocar a resposta oficial e vocês comparam. Não necessariamente a sua precisa estar exatamente igual, tá? Mas tem que ter essa mesma ideia da resposta. Lembra disso que eu falo muito sobre interpretação? Então vamos lá. Eu coloquei assim, ó, página 155, número 2. A primeira imagem mostra objetos típicos da cultura da região sul, como o chimarrão, na paisagem de uma cidade do Mato Grosso do Sul. Então, na primeira imagem, ele vai mostrar uma cultura típica daquela região. Olha como é que está na imagem lá. Tá assim, bem-vindo a Ponta Porã, princesinha dos ervais, né? Então, nessa região, essa imagem representa aquela região, que é uma cultura que vai utilizar muito, por exemplo, o chimarrão. Agora, a segunda imagem é uma escultura de Luiz Gonzaga,
importante compositor e músico nordestino, que influenciou a cultura de todo o país, tanto que a homenagem foi prestada no Rio de Janeiro. Então, é a cultura nordestina que influenciou todo o país e essa homenagem foi lá no Rio. Eu falei, foi aqui no Rio. Olha, estou pensando que estou no Rio de Janeiro dando essa aula. Foi lá no Rio de Janeiro. Inclusive, isso aqui é muito famoso. Eu já passei em frente. Fica lá em São Cristóvão, lá pertinho do centro do Rio. Essa é um local turístico, né? Um ponto turístico. Muita gente vai para lá. Então, a resposta ficou dessa forma aqui, tá? Você dá um pause e olha direitinho. Próxima questão, número 1 da página 156. Observe os mapas com atenção. Quando a gente observa esse mapa, a gente vai ver que tem muito fluxo da região Nordeste, tá vendo? Da região Nordeste vai ter muito fluxo na década entre 50 e 70, muita gente indo, por exemplo, lá para o Amazonas, indo, por exemplo, aqui para a região Sul, vindo para Minas, Rio de Janeiro, né? Para a região Sul, para a região Sudeste, vindo para a região Sul também, tá bom? A gente vai ter muita gente aqui também dessa região Sul, do Centro-Oeste, indo um pouco mais para cima, tá? Então o fluxo era menor, né? Mas a maior parte foi gente vindo do Nordeste, vindo para a região Sul e região Sudeste, tá? Agora, na década de 2000, o fluxo migratório mudou bastante. Olha, tem gente indo da região Sul para a região Sudeste? Tem. Tem gente indo da região central do Brasil para a região Sudeste? Tem. Mas tem gente também saindo da Sudeste, indo para o Nordeste, coisa que não acontecia na década lá de 50, 60, 70. Na verdade, então o fluxo migratório depois de 2000 foi muito grande. Logo após o êxodo rural, lembra do êxodo rural? Muita gente saiu, isso aqui é o êxodo rural. Muita gente saiu dessas regiões para ir, por exemplo, para a cidade grande, para ir para a região sudeste, que a quantidade de empregos estava sendo muito grande, construção de muitos prédios. Então, muita gente dessa classe trabalhadora foi para essa região. Então, beleza, já interpretamos o nosso gráfico, né? Número 1. Espera aí que a imagem deu uma bugadinha. Número 1, vamos lá. Número 1. Qual é a principal informação que o mapa apresenta? O fluxo de pessoas que saíram do Brasil? Não tem nem outro país mostrando aí, né? Não tem nem, até tem, mas não tem o fluxo, né? Tem outros países, é claro. O fluxo de pessoas que entraram no Brasil? Não tem nenhuma setinha de outros países aqui do nosso continente entrando no Brasil. O fluxo de migrações no Brasil? Sim, então foi um fluxo de migrações no Brasil em épocas diferentes, mas a resposta certa é a terceira bolinha. A quantidade de pessoas que migraram para trabalhar em outros estados? Não. Aqui não fala de quantidade, pode falar de intensidade, mas em quantidade ele não está falando não, tá bom? Então a resposta certa é o fluxo de migrações no Brasil, a terceira bolinha, tá? Número 2. O que aconteceu com o fluxo migratório entre 50 e 70 e o da década de 2000? E aí, o que aconteceu com o fluxo migratório? Vamos ver a resposta oficial? Pela resposta oficial, a número 1 realmente é o fluxo de migrações no Brasil, da página 156. E a número 2, como que ficou? Entre 1950 e 1970, o fluxo era pouco intenso e mais direcionado para as regiões Norte e Sul. Na década de 2000, o fluxo se tornou bem mais intenso e com deslocamentos direcionados para todo o território brasileiro, tá? Aí a gente colocou aqui, na década, cadê? O fluxo era pouco intenso e mais direcionado para as regiões Norte, Sul e Sudeste, tá? Eu posso colocar aqui também, deixa eu digitar aqui para não ter erro, né? E Sudeste, tá? Na década de 2000, o fluxo se tornou bem mais intenso
e com deslocamentos direcionados para todo o território brasileiro. Então hoje, depois de 2000, tem gente indo para todo o canto do Brasil, tem gente que está saindo da região sudeste para buscar um pouco mais de tranquilidade, por exemplo, lá na Amazônia. Vai ter gente fazendo isso, né? Então o fluxo mudou muito, tá bom? Lembrando que esse fluxo migratório está muito relacionado ao êxodo rural. As pessoas buscavam melhores condições de vida, melhores empregos em outras regiões, tá? Próxima questão é a número 3, estava até esquecendo aqui, ó. Número 3 foi interessante. Complete a tabela marcando X na coluna correspondente. Na região onde você mora, havia mais saída ou mais entrada de pessoas? Em 1950, mais entrada de pessoas, né? Por quê? Porque a gente está aqui na região sudeste. Eu não estou nem me referindo ao Espírito Santo, estou me referindo à região sudeste. Região sudeste tinha muita entrada de pessoas. Agora, na década de 2000, se você analisar a década de 2000, a região sudeste, ó, muita gente entrando, 2 setinhas. Uma setinha saindo. Mas compensação também tem gente entrando aqui, gente saindo aqui, gente saindo aqui. Então, eu colocaria, não tem resposta oficial, mas eu colocaria os dois, tá? Porque na década de 2000, a região sudeste vai ficar mais ou menos equilibrado, tá? É claro que vai ter um pouquinho mais de entrada, mas passa a ficar mais equilibrado. Então, se você quiser marcar X aqui nos dois, pode marcar. Se você colocou mais saída, também está certo, não tem problema não. Essa aqui é uma resposta um pouco mais de interpretação pessoal. Próxima questão, página 160 e 161. São 2 textos, né? Agora, número 1. Sublinhe no texto 1 o que significa ser uma criança refugiada, página 161. Aí eu coloquei aqui no livro do professor, já vem grifado. Quer ver? Ó, aí fica assim, ó. Vou até dar um zoom aqui para a gente olhar apenas essa daqui. O que significa ser uma criança refugiada? De acordo com a legislação brasileira, a criança refugiada é aquela que foi obrigada a deixar seu país de origem devido a um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social ou pelas opiniões políticas de seus familiares, ou ainda por ter sido obrigada a sair de seu país devido a conflitos armados, violência e violação generalizada de direitos humanos. Essa aqui, tu tem que grifar todo esse pedacinho aqui, ó. Esse parágrafo até direitos humanos, tá bom? Porque aqui ele fala não só da criança refugiada, todo refugiado dá para se encaixar nisso aqui, tá bom? Lembra do refugiado que ela sai do seu país ou do seu local de origem de forma forçada? Ela é obrigada por algum motivo? Então isso significa que a pessoa é refugiada, tá bom? Então você vai grifar esse parágrafo. Número 2. Qual é o sonho da criança refugiada citada no texto 2? No texto 2, que é esse daqui, eu não vou ler ele todo não, mas quando a gente vê esse texto, ele fala sobre uma criança lá da Síria e ela pede paz na Síria. Então a resposta certa é qual é o sonho da criança? Paz na Síria. Tá? Vamos ver o nosso gabarito oficial? Ó, número 2, página 161, paz na Síria. Tá? Deixa eu botar aqui de outra cor. Paz na Síria. Agora, número 3. Além dos sonhos, o que as crianças refugiadas expressaram no livro? E aí? O que as crianças refugiadas expressaram? Quando a gente lê isso aqui, a gente vê que eles têm uma alegria de estar aqui no nosso país. Então, como que ficou a nossa resposta? O sonho, ó, elas ilustraram a alegria de estar no Brasil, falaram sobre coisas de que gostam no país
e atividades que gostam de fazer. Então, essa é a resposta do número 3. Confere aí com o seu gabarito. Não precisa estar 100% igual, lembrando disso, tá? Não precisa estar 100% igual. Tem que estar na mesma ideia. Agora, número 4. Com base na leitura do mapa, anote os nomes dos continentes onde estão os países de origem. Essa aqui é mais fácil, né? Países de origem que a gente está falando aqui. Esse aqui, o Paquistão, a Síria, República Democrática do Congo e Angola. Quais são esses continentes? O Paquistão, por exemplo, está em que continente? O Paquistão está no continente asiático. E a Angola, por exemplo, que continente é esse aqui? Continente africano. Então, qual é a nossa resposta? Ásia e África, tá bom? Esse é o nosso gabarito da página 161, ok? Próxima questão, página 162. Página 162. Veja o gráfico como aumentou o número de imigrantes estrangeiros registrados no Brasil de 2010 a 2015. Aí foi como foi aumentando, né? Os estrangeiros registrados, fora os ilegais, né? Os que não estão registrados. Aí aqui a pergunta é: quantos imigrantes entraram no Brasil de 2010 a 2015? Anote esse valor na barra total do gráfico. Aí você tinha que anotar aqui, né? Aqui em cima. Quantos entraram de 2010 a 2015? Qual conta que você tem que fazer aqui? Você tem que somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Aí a resposta oficial ficou o seguinte, ó, eu somei aqui, ó. Tudo foi somando. Se você pegou a calculadora e somou, a resposta tem que dar o quê? 574.022 pessoas, 22 imigrantes. Essa é a resposta. Você tem que colocar essa resposta onde? Você vai fazer o cálculo aqui na letra A e colocar a resposta aqui em cima, tá? B. Quais são as principais nacionalidades desses imigrantes? Consulte o gráfico da página 158. Então, aquele gráfico está relacionado com esse aqui. Então, quais são as nacionalidades deles? São essas aqui, de peruanos, portugueses, colombianos. Aí, qual ficou a nossa resposta oficial? Justamente isso, ó. Haitianos, bolivianos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses, norte-americanos e peruanos. Página 162, esse é o nosso gabarito. Página 163. Deixa eu botar lá para acabar, para a gente finalizar. 163. Leia as sentenças a seguir. A desigualdade social é um problema presente no Brasil. A principal causa da migração é a busca por melhores condições de vida. A gente falou muito isso nas aulas, né? Explique por que a desigualdade social pode influenciar o processo de migração. Por que a desigualdade social pode influenciar? E influencia muito, né? Como que ficou o nosso gabarito? Eu coloquei assim, ó, letra A. A desigualdade social ligada à concentração de renda, porque desigualdade social vai estar ligado a isso, a concentração de renda. Uns vão ganhar mais e outros vão ganhar pouco ou nada, né? A desigualdade social ligada à concentração de renda pode levar as pessoas a buscarem melhores condições de vida em outros municípios, estados ou países. Então, a desigualdade social é um dos motivos das migrações acontecerem, tá? É um motivo, beleza? Quando eu falo desigualdade social, não só dentro de uma área, mas eu falo desigualdade social entre regiões. Desigualdade social lá no interior do Nordeste com aqui a região Sudeste. Pode ser que tenha uma desigualdade social ali, ok? E a letra B? Escreva os motivos que levam as pessoas a migrar. Aí a gente falou que são vários motivos. Eu coloquei assim, ó. Melhores condições de trabalho, estudos ou tratamentos de saúde, desastres naturais ou causados pelos seres humanos, situações de guerra, perseguição ou discriminação étnica ou religiosa.
resumir aqui em todos esses motivos para acontecer a migração, tá? E a número 3, a letra A é a correta. Vamos ver qual é a letra A. Ele fala sobre o êxodo rural. O que significa o êxodo rural? Significa a letra A, como a gente viu. A migração de trabalhadores do campo para as cidades. Tá? Deslocamento diário da população do campo para trabalhar? Não. Isso é um tipo de migração temporária. A saída voluntária dos moradores das cidades para a zona rural? Não, é o contrário. Tá? Da zona rural para a cidade. Então, a resposta certa da 3 é a letra A. Então, a gente encerra o nosso gabarito. Lembrando que tem sempre o para relembrar. Para você encerrar esse capítulo, agora, vai acabar o vídeo, lê o para relembrar aqui rapidinho e pronto. Próxima aula, livro 2, capítulo 6. Tá bom? Gente, um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!